Olá, essa é a aula 9 da playlist de eletromagnetismo. Na aula 8, conversamos sobre essas duas primeiras equações de Maxwell. A primeira é sobre a não existência de monopolos magnéticos, ou seja, o fluxo das linhas de campo magnético passando através de uma superfície fechada gaussiana sempre vai ser zero, porque sempre vão ter linhas que vão estar entrando e saindo com o mesmo fluxo. E aqui seria a nossa lei de Gauss, nós exploramos em uma outra aula, as duas apresentadas na forma diferencial. E para isso nós utilizamos os teoremas de Gauss e Stokes para poder transformar as equações da forma integral para a forma diferencial. Nessa aula nós pretendemos continuar explorando as duas últimas equações de Maxwell. Então vamos começar. Inicialmente, nós vimos na aula 7 que a lei de Faraday é dada por esta equação aqui. Então, lei de Faraday, como nós já vimos, é dada pela integral de S igual a menos a variação de fluxo magnético. Essa aqui é a lei de Faraday. E qual era a ideia da lei de Faraday? Novamente, a lei de Faraday dizia que uma variação de campo magnético vai gerar um campo elétrico. Então, a primeira coisa que a gente pensa é: será que existe um análogo onde a variação de campo elétrico gera campo magnético? E a resposta é sim. Uma equação que foi deduzida por Maxwell, que se chama Lei de Indução de Maxwell. Então nós temos que a Lei de Indução de Maxwell é quase que a mesma coisa que a Lei de Faraday por alguns termos. A diferença é muito pouca. Então, Maxwell deduziu que a integral do campo magnético numa curva vai ser μ0, a variação de campo elétrico no tempo. μ0 e y0 são duas constantes, muito importantes, aliás. A permeabilidade magnética e a permeabilidade elétrica. Então essa daqui é a lei de indução de Maxwell. Porém, se nós observarmos bem, na aula 6, nós tratamos da lei de Ampère. E por que se tratava a lei de Ampère? A lei de Ampère, nós tínhamos que o produto escalar de campo magnético numa curva fechada seria igual a μ0, a corrente envolvida por essa curva fechada. Então, se vocês olharem lá na aula 6, vocês vão ver que é simplesmente uma curva que envolvia essa corrente. Percebam que essas duas equações têm muito em comum. Tanto a lei de indução de Maxwell quanto a lei de Ampère possuem essa integral do produto escalar de campo magnético numa curva fechada. Portanto, o que nós podemos fazer é somar esses resultados aqui e chegar numa equação final, que seria a integral de uma curva fechada desse campo magnético vai ser μ0, y0, a variação de campo mais μ0 e envolvida. Essa equação aqui é a equação chamada de lei de Ampère-Maxwell. Você também vai encontrar ela como lei de Ampère generalizada, porque ela trata de duas situações aqui, que você pode tanto ter corrente no fio e o campo elétrico não está variando, então esse termo aqui é zero e aí você vai ter uma lei de Ampère simples, ou você pode ter um fluxo elétrico que varia e uma corrente nula, e aí você vai ter simplesmente a lei de indução de Maxwell. Então tem essas duas situações. Então agora nós temos essas duas equações e nós vamos transformá-las para a forma diferencial. O que nós precisamos é novamente do teorema de Gauss e do teorema de Stokes. No caso, a gente vai usar só o teorema de Stokes para transformá-las na forma diferencial. Vamos começar com a lei de Faraday primeiramente. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que fluxo magnético pode ser dado por integral dupla em uma superfície de B dA. E a segunda coisa é relembrar o teorema de Stokes, que fala que a circuitação de um campo vetorial, no caso aqui é F, ao longo de um circuito fechado C, vai ser igual ao fluxo do rotacional do campo vetorial, desse mesmo campo vetorial F, através de uma superfície qualquer limitada pelo circuito C. Então nós temos aqui uma coisa análoga. Esse campo vetorial seria o campo elétrico limitado num circuito C, e ele então vai ser igual a integral dupla, e ele vai ser igual aqui a menos a derivada. Agora eu vou colocar essa integral no lugar de fluxo. Eu posso jogar essa derivada aqui dentro, então eu vou ter, se vocês observarem, a integração está igual, então o que vai ser integrado é igual. Nós podemos igualar diretamente. E essa daqui é a nossa terceira equação de Maxwell aqui, que é simplesmente a lei de Faraday. Para a lei de Ampère-Maxwell, a situação é muito parecida. Nós temos que lembrar que fluxo elétrico é dado por uma integral dupla de campo elétrico numa área, e que, novamente pelo teorema de Stokes, essa integral aqui se torna uma integral dupla numa curva do rotacional de B nessa mesma área. Então, reescrevendo tudo, nós temos
temos que eu vou ter uma derivada da integral de MA mais μ0 e envolvida. Nós podemos jogar essa derivada aqui para dentro, então nós temos que MA mais μ0 envolvida. Nós temos que saber também que I envolvida é a mesma coisa que I envolvida é a mesma coisa que a integral dupla numa superfície de densidade de corrente, que é esse J aqui, numa área. Então eu posso substituir I envolvida por essa integral aqui. Então vamos fazer isso. A gente pode observar que todos eles estão sendo integrados da mesma forma, ou seja, nós podemos igualar o que está sendo integrado dentro e obter nossa última equação de Maxwell, que é rotacional de B é igual a μ0 ε0 mais μ0 densidade de corrente. Essa daqui é a nossa quarta equação de Maxwell. Portanto, nós chegamos na nossa última equação, que é a lei Maxwell-Ampère, é a nossa quarta equação de Maxwell, que fecha todas as equações do eletromagnetismo, todas as equações que representam todas as teorias do eletromagnetismo. Então, espero que vocês tenham gostado.